A gente vai contar a história de Francesco Matarazzo, um imigrante italiano que chegou aqui no Brasil com uma mão na frente e outra atrás, e, contra tudo e contra todos, levantou um dos maiores impérios industriais que a América Latina já viu. É uma jornada de ruína, de genialidade e de muito poder. Pra gente ter uma noção do tamanho da coisa, a fortuna dele, se a gente ajustar para os dias de hoje, daria algo em torno de 27 bilhões de dólares. Isso colocaria ele fácil entre as pessoas mais ricas do planeta, maior que a fortuna de muitos bilionários que a gente conhece hoje no Brasil. E o poder do Matarazzo era global. Ele não era só um gigante aqui no Brasil. No auge, ele chegou a ser o quinto homem mais rico do mundo, um verdadeiro titã da indústria mundial. Agora, o mais impressionante dessa história toda é como ela começou. Foi da pior maneira possível, porque antes de construir esse império todo, ele precisou primeiro perder absolutamente tudo o que tinha. A história dele no Brasil não começa com sucesso, não. Começa com um fracasso gigantesco, daqueles que testariam a força de qualquer um. Ele nasceu lá em 1854, na Itália, numa família que já tinha visto dias melhores, sabe? A Itália passava por uma crise brava. Aí, em 1881, um amigo deu a letra e ele tomou a decisão que mudou tudo: imigrar para o Brasil. Só que assim que ele chegou no Rio de Janeiro, o desastre foi imediato. Ele não veio de mãos abanando. Ele apostou tudo, cada centavo que tinha guardado, numa única carga: 2 toneladas de banha de porco. Era o capital inicial dele, a grande aposta para recomeçar a vida. E então, o pesadelo. Na hora de tirar a carga do navio, no porto, tudo aquilo despencou no mar. Acabou. Num piscar de olhos, Francesco Matarazzo estava num país novo, sem um tostão, sem mercadoria, começando do zero absoluto. Mas é justamente desse fundo do poço que nasce a primeira das suas ideias geniais. Uma coisa simples, mas que ia revolucionar o mercado inteiro e começar a virada de jogo dele. A solução que ele encontrou foi de uma simplicidade brilhante. Na época, a banha vinha em barris de madeira, estragava rápido, era um desperdício só. O que ele fez? Inovou. Começou a produzir a banha aqui mesmo e a vender em pequenas latas de metal, bem fechadinhas. O produto durava mais, era mais barato, ele mudou as regras do jogo. E ele trabalhava com uma filosofia de negócio muito clara, resumida nessa frase aí. Para ele, o segredo do lucro não era vender caro. O segredo era comprar barato, controlando cada centavo dos custos e toda a produção. A tática dele com a concorrência era, digamos, implacável. Quando outros produtores apareceram, a resposta foi direta. Ele viajou pela região e simplesmente comprou todos os porcos que encontrou. Resultado, ele garantiu a matéria-prima dele e deixou os rivais de mãos abanando sem ter o que produzir. Dominou tudo. Com o sucesso da banha, Matarazzo já estava pensando no próximo passo. E foi talvez a maior e mais arriscada aposta da vida dele. Uma jogada que ia transformar ele de um empresário de sucesso em uma verdadeira lenda. O cenário era o seguinte: ano de 1898. A Guerra Hispano-Americana estava para estourar. Isso significava uma coisa: o fornecimento de farinha de trigo dos Estados Unidos pro Brasil ia ser cortado. A pergunta que todo mundo se fazia era: e agora? O que fazer? Enquanto os outros comerciantes corriam para estocar farinha americana, Matarazzo fez o contrário. Ele foi para a Argentina, o mercado mais caro, e com o qual o Brasil quase não negociava. E lá ele fretou um navio inteirinho, botando todo o capital dele em farinha argentina. Era uma jogada de risco altíssimo. E, de novo, parece que o desastre o persegue. A farinha chega no porto, mas a única ferrovia que podia levar carga até São Paulo quebra. O investimento todo ficou parado ali. E a ruína, mais uma vez, parecia ser o destino dele. Só que aí, o destino dá aquela virada de roteiro. A guerra é declarada oficialmente. E na mesma hora, o fluxo de farinha americana para o Brasil para. Simplesmente acaba. O mercado fica totalmente desabastecido. E, de repente, aquela carga que estava presa na ferrovia quebrada se torna o único estoque de farinha disponível no país inteiro. O que era um desastre virou um monopólio da noite para o dia. Matarazzo não só recuperou o que investiu, ele fez uma fortuna absurda, quase que instantaneamente. Com essa bolada de dinheiro no bolso, Matarazzo deu o pulo do gato definitivo. Ele deixou de ser só um comerciante para se tornar um industrial. E ele fez isso com uma lógica de produção que definiu todo o seu império:
a tal da integração vertical. A ideia central era essa. Ele queria ser dono de tudo. A lógica era que cada nova necessidade das suas empresas tinha que virar uma nova fábrica. Ele construiu um moinho de farinha, que precisava de sacos, então ele abriu uma tecelagem. A tecelagem sobrava semente, então ele criou fábricas de óleo. As fábricas precisavam de conserto, ele montou uma metalúrgica. E para transportar tudo isso, criou a própria frota de navios. Uma coisa ia levando a outra, num ciclo que se sustentava sozinho. A escala do império era uma coisa de louco. Mais de 30 mil funcionários. Mas o dado mais impressionante é este. No auge, calcula-se que 6% de toda a população de São Paulo dependia, de algum jeito, das indústrias Matarazzo. Mas como toda a grande saga, essa também tem um capítulo final. E a história do legado do Matarazzo é tão fascinante quanto a da sua subida, marcada pela sucessão e, no fim, pelo declínio do império. A chave para entender a queda do império está no contraste entre o fundador e o herdeiro. Francesco, o pai, era o cara que arriscava, que inovava, que entendia para onde o mercado estava indo. O filho dele, o Chiquinho Matarazzo, era o oposto, super cauteloso, inflexível e resistente a qualquer nova oportunidade. E talvez o maior exemplo dessa mentalidade foi quando o presidente Juscelino Kubitschek convidou ele pessoalmente para ser o parceiro brasileiro na instalação da Volkswagen aqui. Chiquinho recusou. Disse que não entendia nada de carro e que era arriscado demais. Essa decisão, olhando para trás, custou uma fortuna e virou um símbolo da falta de visão que levaria ao desmonte de tudo. E no fim, a história do Matarazzo deixa essa questão no ar. Ele foi um visionário que ajudou a construir a indústria de uma nação, um exemplo de quem venceu por conta própria? Ou a história dele é, na verdade, um grande aviso de como a genialidade de quem funda não garante nada e de como um império pode sim desmoronar em uma única geração? A resposta talvez seja um pouco das duas coisas.